Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou falar melhor para vocês sobre as dores neuropáticas. O que são dores neuropáticas, quais os tipos de neuropatias e como tratá-las. Se esse tema interessa para você, não saia daí que eu vou explanar melhor sobre ele. Aproveito e faço um convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem seus comentários e as suas sugestões e no link de descrição desse vídeo vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Bem, o que são os nervos? Os nervos eu costumo dizer, fazendo aí uma breve analogia, que eles são a fiação da nossa casa. É eles que levam impulsos elétricos de uma ponta a outra do nosso corpo. Ele é um tecido contínuo no nosso corpo, que interliga sistema nervoso central, encéfalo e medula, às nossas extremidades. Então é eles que levam um impulso nervoso do meu cérebro que faz eu dobrar a ponta do meu dedo ou mexer o dedão do meu pé. Esses impulsos, então, eles correm através dos nervos. E esses nervos, a grosso modo, eles trazem informações sensitivas, ou seja, na nossa sensibilidade tátil, na nossa sensibilidade térmica, das nossas sensibilidades que a gente chama de nociceptiva, que é referente à dor, enfim, em qualquer região do nosso corpo, assim como eles são responsáveis pela nossa parte motora. Ou seja, essa lâmpada que vocês estão vendo aqui, ela só está acesa por quê? Porque o interruptor que está ali na parede, ele está íntegro e mandando impulso elétrico para que ela acenda. Da mesma forma que eu só consigo estender o meu polegar, por quê? Porque esta conexão ela se mantém íntegra, mantendo a conexão do meu sistema nervoso central com o periférico, chegando um impulso elétrico com que eu faça uma contração do músculo extensor do meu polegar e ele estenda. Então essa conexão é feita através dos nervos, aonde ele conecta o sistema nervoso central, que seria a caixa de força lá da sua casa, com o sistema periférico, que seria, no nosso caso, as extremidades e da sua residência, os quartos, a sala, os cômodos da sua casa. Bem, as dores neuropáticas, elas podem ser mono, quando acometem apenas um nervo, ou elas podem ser polineuropáticas, quando elas acometem vários nervos. Um exemplo de mononeuropatia é uma síndrome do túnel do carpo. Então, muito conhecida, principalmente pelas professoras, no qual eu escrevi muito na lousa, hoje já mudou bastante isso, né? Essa extensão de punho, o apoio também compressivo sobre a mesa, isso causa uma compressão no túnel por onde passa um nervo. Esse nervo ele é então comprimido, ele sendo comprimido, ele começa a gerar sintomas de dormência, sintomas de formigamento, muitas vezes até fraqueza, alteração da sensibilidade. A essas alterações nós chamamos de parestesia, essas alterações sensitivas do nervo. E a gente pode vir a ter também as alterações motoras. Tudo depende do componente ali que está sendo, né? Todo nervo ele tem um componente sensitivo e um componente motor. Então, se eu tenho um comprometimento maior do sensitivo, que é o que geralmente responde mais, é mais sensível inicialmente, eu começo essas alterações de sensibilidade. Então, alteração da sensação do toque, eu sinto uma parestesia, que é uma alteração da sensibilidade, um formigamento na região. E cada nervo ele tem o seu trajeto aonde ele inerva. Por exemplo, o nervo mediano, ele inerva o primeiro, segundo, terceiro e metade lateral, que a gente fala do quarto dedo. E o nervo ulnar, ele inerva outra região. Então, uma compressão local de um nervinho aqui chamado de mediano, muito conhecido como síndrome do túnel do carpo, ele vai me gerar sintomas regionais na minha mão. Porém, eu tenho também as polineuropatias periféricas,
que são aquelas, por exemplo, os pacientes com diabetes, aonde acomete o sistema nervoso periférico, principalmente das extremidades de membro inferior e de membros superiores. Então, a neuropatia, o tratamento de uma neuropatia, ele vai variar muito de acordo com a causa que está gerando estes sintomas neuropáticos para o nosso paciente. Essa dor neuropática que o paciente sente, essa alteração da sensibilidade, essa sensação às vezes de pressão na região da mão ou da extremidade dos pés. Aqui eu estou falando de neuropatias periféricas, tá? Nós não vamos falar de problemas centrais. Então as neuropatias periféricas, elas são imprescindível que se tenha a causa que está gerando sintomas. Então, por exemplo, se o paciente tem uma neuropatia periférica e se identifica que a causa é o diabetes, esse paciente ele tem que ter toda uma dieta equilibrada, o médico tem que estar prescrevendo então uma medicação adequada, o educador físico tem que entrar com exercícios adequados para esse paciente, para o quadro clínico. Então isso envolve um atendimento multimodal com vários profissionais envolvidos em torno desse paciente para que se possa então culminar com uma resposta satisfatória e uma melhora do quadro clínico do paciente. Já o paciente, por exemplo, com sintoma regional de um túnel do carpo, a gente sabe que para muitos profissionais da área, sabe que tem uma compressão, essa compressão é legal, é local, vamos direto para uma cirurgia. Não, de modo algum. E não é porque eu sou fisioterapeuta. Eu acredito que quanto menos invasivo a gente for no tratamento desse paciente, melhor é para esse paciente. Né? Melhor é porque menos agressivo é o tratamento e melhores são aí os resultados a longo prazo para esse paciente. Então, a gente tenta sempre, inicialmente, se possível, fazer uma abordagem que seja conservadora. Mas, como eu disse, é importante que se determine a causa que está gerando sintomas. Se for uma simples síndrome do túnel do carpo, a gente vai entrar com recursos inicialmente analgésicos, anti-inflamatórios, recursos regenerativos como laser de baixa intensidade, para tentar diminuir o processo inflamatório local e com isso esses tecidos menos inflamados, acumulando menos líquido, eu vou ter uma menor compressão local. E associado com estratégias de dia a dia, enfim, que o profissional ele vai prescrever de acordo com as necessidades de cada paciente, o que vai determinar isso é a atividade que ele também desempenha no dia a dia dele, vão culminar na melhora então dessa compressão local. Um outro exemplo, por exemplo, é o paciente que sofreu um acidente, como nós recebemos muitos pacientes aqui, principalmente motociclistas, que tiveram uma queda e essa queda levou uma lesão, por exemplo, de um plexo braquial, que é de onde emergem as raízes que vão para o membro superior. É uma lesão já muito mais grave. Nós temos vários níveis de lesão nervosa. Nós temos as neuropraxias, aí eu estou falando de agressões diretas no nervo, onde são agressões mais mecânicas nesse nervo. Então as neuropraxias são lesões compressivas, porém temporárias, ou então por um estiramento desse nervo, aonde ele começa a gerar sintomas de alteração de sensibilidade, pode ter até uma perda de força, mas isso é perda do movimento, mas isso é temporário. Em média aí de 6 meses a 1 ano, esse paciente recupera esses movimentos. Eu não tive uma agressão na integridade do nervo. O nervo continua íntegro, só que ele teve uma interrupção temporária do impulso elétrico. Nós temos as axonotimeses, onde eu tenho uma lesão parcial desse nervo. Já são umas lesões que demoram um pouco mais, mas também a longo prazo, aí a médio e longo prazo, esse paciente acima de 1 ano, geralmente esse paciente costuma se recuperar. Lembre, eu preciso saber identificar a causa primeiro, né? E isso é claro que vai ter
vai ser acompanhado por uma equipe multimodal, como eu disse, um ortopedista ou um neurocirurgião, o fisioterapeuta, entre outros profissionais que possam estar envolvidos. E nós temos as neurotimeses. As neurotimeses é quando eu secciono, eu perco a continuidade desse nervo. Então, nesses casos, nós não temos tratamento conservador para isso. O tratamento ele deve ser cirúrgico. Claro que não prescrito por nós fisioterapeutas. Esse diagnóstico ele é feito, um exame muito comum realizado é o exame de eletroneuromiografia. Esse exame, o que ele faz? Ele identifica a condutibilidade do impulso nervoso por esse nervo específico. Então são agulhinhas onde vai e coloca em determinados músculos que são inervados por determinados nervos específicos e de acordo com a resposta desse paciente ao estímulo, se identifica se eu tenho condução ou não do impulso nervoso, se está preservado ou não essa condução nervosa. E então, através dessa conclusão, vai se optar pela melhor terapêutica possível para esse paciente. Como eu disse, inicialmente, sempre tenta-se uma terapêutica conservadora, ou seja, menos invasiva possível para esse paciente. E caso esse paciente não tenha um bom prognóstico para um tratamento conservador, por exemplo, a neurotimese, que eu falei, que é uma secção, uma perda da continuidade lá do fio elétrico, ou seja, se eu cortar esse fio aqui, essa luz, posso colocar uma lâmpada nova aqui que essa lâmpada não acende. É isso que aconteceu numa neurotimese. Então, não adianta eu trocar a lâmpada e tocar no interruptor, eu preciso trocar a fiação. Nesse caso, é preciso então uma neurocirurgia para poder recompor esse nervo. E é claro que o prognóstico ele vai variar de caso para caso, e aí o seu médico, seu neurocirurgião, o seu ortopedista, ele poderá explicitar isso melhor para você, ok? Então assim, as neuropatias periféricas, elas têm tratamento. Tá? O tratamento geralmente acompanha também um tratamento medicamentoso, com aquelas medicações que são anticonvulsivas, que são prescritas pelo médico. Tá? Um exemplo, nós temos lá a pregabalina, entre outros, e essas medicações elas vão estimular a regeneração desse nervo. Isso é prescrito pelo ortopedista, então ele é um tratamento, como eu disse, ele tem muitos processos que tem que acontecer ao mesmo tempo que a fisioterapia esteja atuando na recuperação, desde que esse paciente ele tenha prognóstico para evoluir dentro do quadro clínico da lesão que ele apresenta, da dor neuropática que ele apresenta. Ok? Espero ter elucidado então essa dúvida quanto às dores neuropáticas dos pacientes, lembrando que o grande diferencial é ter um diagnóstico preciso dos sintomas, né? O que está causando sintomas de neuropatia para esse paciente, para então ter uma ideia de prognóstico do paciente, se ele tem um bom prognóstico ou um prognóstico ruim. Se o prognóstico dele é de tratamento conservador é positivo, sim, ele tem uma recuperação como as síndromes do túnel do carpo, por exemplo, que são síndromes compressivas simples, na grande maioria de se tratar, ou não, síndromes mais complexas, e o fator tempo aqui é muito importante. Quanto mais tempo esperar para um tratamento adequado, mais são as chances de comprometer então a integridade desse nervo. Então, espero ter elucidado um pouco essa dúvida de vocês sobre as dores neuropáticas e reitero novamente o meu convite a todos que ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, deixem seus comentários, as suas sugestões e no link de descrição desse vídeo vocês terão acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Um forte abraço e saúde a todos!